Bom, vamos conversar sobre os tipos de pensamento. Existe o pensamento positivo, o pensamento negativo, é o pensamento racional, irracional, é o pensamento crítico, o pensamento aquele de autocrítica e o pensamento criativo. E eu quero centrar-me mais no pensamento criativo, porque o pensamento criativo ele vai mais além do que essa habilidade, capacidade de criar coisa, porque normalmente a gente dá a entender que uma pessoa criativa, ela tem essa etiqueta de ter um pensamento criativo. Mas quando falamos de pensamento criativo, começamos a entender que o pensamento criativo, ele vai mais além do que isso. Quer dizer, o pensamento criativo, ele rompe essas barreiras em que todos pensam igual. E normalmente a gente quer ter aquele tipo de relacionamento com aquelas pessoas que pensam igual a nós outros. Porque seria mais fácil, né? Não ter que ter aquela sensação em que, fulano não concorda com o que eu falo. E eu prefiro muitas vezes me relacionar com pessoas que concordem sempre com o meu tipo de pensamento. Sem entender que o pensamento em si criativo, ele rompe essa regra. Ele transforma o seu modo de pensar. Ele tira essa base linear em que eu tenho que pensar igual a todo mundo e me torno vertical. Quer dizer, eu tenho essa habilidade, essa possibilidade de encontrar outros tipos de questões. Eu posso rever e refazer aquilo que eu estou pensando, porque normalmente para algumas pessoas hoje em dia parece que fica feio quando você tem um tipo de pensamento, questionamento, e quando você tenta rever, eles têm a entender que você é hipócrita, sabe? Isso não é verdade. Eu creio que por ser seres humanos, aquilo que a gente aprendeu tanto na infância, tanto na adolescência, em que nos ensinaram como valores, a gente é como que eu não posso romper esses valores, aquilo ou aquelas crenças, aquilo que me ensinaram, porque senão eu serei um hipócrita. E não é assim, não é assim. Então, quando falamos desse pensamento criativo, em que rompe e que tira você dentro dessa caixa, em que você está ali envolto com os mesmos pensamentos das outras pessoas, te distingue. Por quê? Porque você começa a ver de maneira diferente. Você vai buscando soluções. Em vez de você centrar-se sempre no problema, você vai buscando outras ideias sem pensar igual a todo mundo. Porque normalmente a gente tem esse tipo de pensamento tanto crítico e autocrítico. Esse pensamento em que a gente confunde como se fosse um pensamento filosófico, mas na verdade é um auto-julgamento que a gente tem. E não só isso, muitas vezes as pessoas não querem escutar, e já falamos sobre isso várias vezes. As pessoas simplesmente, quando você fala algo, elas querem normalmente contestar o que você está falando para, tipo assim, entrar naquele debate em que eu tenho a razão. O que você está transmitindo para mim, eu não concordo, eu não aceito. Então essa pessoa começa com aquele jogo psicológico em que eu tenho que convencer o outro para que pense igual a mim. Não sei se você está entendendo. Então, quando eu tenho um pensamento, esse pensamento em que eu desvio a minha mente do que os outros realmente pensam, em que eu não tenho que me encaixar mentalmente com o que o outro realmente crê, porque a gente vai entendendo que até mesmo hoje em dia, em base como vou te dizer assim, da educação. A educação ela precisa mudar. A gente sabe que o tipo de educação tradicional que a gente teve, ela tem que passar por um processo também de transformação. Então a minha mente, a sua mente, também tem que passar por esse processo em que eu necessito transformar. Porque se eu tenho uma mente rígida, uma mente ali, em que eu não desvio os meus pensamentos e que eu só quero pensar igual ao outro para me encaixar, para que o outro me aceite,
ou simplesmente para que eu quero convencer ao outro nessa manipulação psicológica para que pense igual a mim. Então entra nesse processo em que você mentalmente não se evoluciona, porque você quer pensar igual a todo mundo. Então, quando falamos desse pensamento criativo, em que eu transformo, em que eu saio dessa regra em que todos querem que eu esteja, eu começo a imaginar outras opções ou soluções. E é interessante, né? Porque eu gosto disso, porque normalmente as pessoas que gostam de filosofia, que gostam de pensar, e aquilo que eu te falei, temos que distinguir entre um pensamento filosófico e um pensamento em que a pessoa crê que aquilo que ela acredita é a verdade absoluta e ninguém pode romper esse vínculo de ensinamento que ensinaram para ela, porque segundo é um valor que não pode ser, que é irrompível, sabes? Porque se eu deixo de pensar como me ensinaram, ou se eu deixo de crer, ou se eu deixo disso, me vão tratar como se eu fosse um hipócrita. Porque eu falei uma coisa e agora estou desviando daquilo que eu falei e estou com outro tipo de pensamento. Gente, somos seres humanos e pensar é assim. Então, seria como jogar com os nossos pensamentos, às vezes, olha, antes, faz 2 anos, eu pensava dessa forma, mas analisando, entrando em um diálogo interno, não só comigo mesmo, mas também escutando outras vertentes, eu descobri que aquilo que eu pensava não é realmente verdade, ou uma meia verdade, e isso já não me serve mais. Então agora eu vou buscar uma outra forma. E isso não é hipocrisia, porque normalmente a gente tem essa mania de achar que se eu desvio daquilo que me ensinaram, que eu aprendi, eu serei hipócrita. E não é verdade. Então, falar sobre esse pensamento criativo vai mais além dessa criatividade do que você sabe fazer ou não. Essa capacidade de pensar fora da caixa, de pensar segundo o que o outro pensa ou segundo o que o outro quer que você pense. Você se desvincula dessa exigência em que eu tenho que pensar igual a todo mundo, porque senão eu vou ser visto como um hipócrita. Porque se eu desvio os meus pensamentos ou se eu reverto as palavras que eu falei, as pessoas não vão me ver como uma pessoa séria. E é interessante isso. Então, o pensamento criativo, ele te transforma de tal maneira, porque ele une os outros tipos de pensamento, que seria o pensamento racional, o pensamento irracional, o pensamento positivo, o pensamento negativo, e juntos, nessa união entre eles, você começa a buscar soluções e não só questionamentos. É interessante. Um abraço de Robson Marins.